Olá, eu sou a professora Priscila Aline da Cruz Cardoso, professora, pedagoga, especialista em educação infantil e desenvolvimento infantil, alfabetização e letramento. Trabalho nessa área há 17 anos, formando novos professores, pedagogos, formação de diretores, fui coordenadora de escolas de educação infantil, fundamental e médio, trabalhei com o ensino do magistério. E, claro, hoje eu venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. Faz um bom tempo que eu estou afastada das salas de aula na parte pedagógica, mas quando a gente gosta do que a gente faz, é bom compartilhar esse conhecimento, principalmente com alunos, ex-alunos, futuros alunos. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a importância da infância, o desenvolvimento infantil. E eu vou trazer primeiramente um pensamento, um poema de Mário Quintana sobre Lili inventa o mundo. As crianças têm um jeito diferente de ver o mundo. As crianças exploram, as crianças têm uma percepção de mundo que o adulto não tem. Por isso que é tão importante essa fase na vida da criança, a primeira infância. E aqui atrás de mim, tem vários livros que no decorrer dos dias nós vamos compartilhar experiências com vocês de grandes autores, pesquisadores que falam sobre a infância. Então vamos começar com esse poema gostoso, delicioso. Sabe aquele pãozinho de queijo que você sente o cheirinho gostoso no ar? É assim que é a infância. A criança percebe o mundo com aquele gostinho de quero mais. Então vamos lá. Vamos ler esse poema juntos e vamos pensar sobre ele. As pessoas sem imaginação podem ter tido as mais imprevistas aventuras. Podem ter visitado as terras mais estranhas. Nada lhes ficou. Nada lhes sobrou. Uma vida não basta ser vivida. Também precisa ser sonhada. Vocês sabiam que a criança da educação infantil, lá da primeira infância, ela vive um mundo sonhado, porque ela ainda está aprendendo, está experimentando, está sentindo sabores, cheiros, está experimentando as relações. Por isso que é tão importante a primeira infância. Quando a gente está nesse momento falando de adultização da criança, que a criança tem que ser vista como criança, isso daí, a gente está falando há muitos anos, principalmente com teóricos como Rousseau, lá no século 17 e 18, já tinha essa percepção falando que a criança não deveria ser tratada como um adulto em miniatura, porque a criança nunca foi um adulto em miniatura. Lá no século 17 e 18, nós trazemos na história da educação que as crianças eram como bebelôs, sim, que não era dada importância para o desenvolvimento infantil, inclusive a morte infantil, o número de mortes na infância era muito grande, porque não tinha essa percepção daquela vida que estava presente e do que ela ia experimentar e viver. Se falecesse uma criança nessa época, era só mais uma. Então, olha a importância da infância. Até que grandes estudiosos, Rousseau, Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud, começaram a estudar a infância e a buscar teorias que mostrassem para os adultos que a criança é um ser em construção. E a primeira infância é a etapa mais importante do desenvolvimento humano. Por isso que nós temos que cuidar muito com essa questão da adultização. É um tema muito importante que eu trago há muitos anos. Eu tenho 17 anos de experiência na área de docência e estudos nessa área, inclusive como pesquisadora de bolsas da CAPES, do MEC, para os cursos de pedagogia, de licenciaturas, em qual nós trabalhamos tanto com os alunos, pesquisas científicas sobre o desenvolvimento da criança e a violência infantil, seja a violência sexual, a psicológica, a moral. A criança, ela tem o direito à dignidade da pessoa humana, assim como todos os adultos têm. Então, a criança tem que ser tratada como criança, ela tem que ter respeitado a sua infância e o direito ao brincar. O direito ao brincar é uma forma de experiência para a criança de construção da personalidade. Então, vamos conversar sobre isso na educativa? A educativa, para quem não sabe, eu resolvi abrir essa conta no Instagram pra gente falar sobre infância, sobre desenvolvimento humano, desde aqui, da barriga da mamãe, da vida intrauterina,
até a criança se desenvolver e chegar na adolescência, pré-adolescência, são fases tão importantes da vida. Vamos conversar sobre isso nos próximos capítulos que virão, porque nós vamos tratar como se fosse um livro essa página do Instagram. E a gente vai compartilhar experiências, professores, dramas, dificuldades, angústias, e o que a gente pudesse ajudar para melhorar a educação, a gente vai melhorar. Mas principalmente olhar para as crianças e a sua infância. A criança tem que ser criança, não um adulto nem adulto. Um grande abraço, até a próxima!